Nessa primeira aula, nós iremos aprender sobre o que é o casamento para Deus. Casamento é uma aliança sagrada e inquebrável de um homem com sua mulher, perante a face de Deus. Um casamento feliz e duradouro precisa ter a presença de Deus como base da sua sustentabilidade. Como você disse, né, amor, no início, são 27 anos de casamento. 27 anos. E quando a gente compartilha da nossa história e nós falamos, né, com as pessoas, que nós já estamos aí, né, há quase 3 décadas casados, para ser mais preciso, né, vamos completar 32 anos Sim. de relacionamento. Juntinho. As pessoas logo me perguntam assim, como que isto é possível? Como que vocês têm conseguido, né, alcançar essa graça, essa dádiva? E as pessoas que são mais próximas, elas ficam admiradas, né, felizes com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, e veem, né, que é algo verdadeiro, algo sólido. E pode assim parecer, né, as pessoas querem ouvir de repente uma fórmula mágica. Sim, é verdade, é verdade. As pessoas de repente ficam pensando assim que é algo inalcançável ou inalcançável, é difícil demais de conseguir, né, Até de mesmo tocar. alguns pensam que é impossível, né, isso Exato. acontecer. Sim. E o que nós, né, de verdade queremos compartilhar é que o segredo para se ter um casamento sem segredo, um casamento, né, acolhedor, é nós descobrirmos a importância que foi nós buscarmos a cada dia a presença de Deus. Exatamente. Então, como importante é para nós mantermos, né, esse Você acabou de falar essa palavra em ter a sustentabilidade, né? Sim. Sustentar o nosso casamento. Sim. Como que a gente conseguiu essa sustentabilidade? A palavra é grande, mas é devido a nós conhecermos, né, Deus presente dentro do nosso casamento. É verdade. E assim, eu quero só pontuar que quando eu comecei, né, a minha caminhada em conhecer a Deus, que também foi no ano de 1996, algo que muito mexeu comigo no meu coração era o relacionamento de Moisés com Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus falava com Moisés face a face. É. Depois nós vamos, né, um pouco ali atrás, no Jardim do Éden, no primeiro casal, né, Adão e Eva, e nós vemos que todo dia, na viração do dia, Deus tinha um encontro marcado com aquele casal. Muito lindo, né? Sim. Então o que nós queremos aqui, querido, falar com você não é de uma vida de religiosidade. Nós queremos compartilhar com você de uma vida de relacionamento com Deus. De realidade, né? Sim, de um relacionamento com Deus que nos faz colher bons frutos para o nosso casamento. Exatamente. E prosseguindo, né? Por que Deus, ele estabeleceu o casamento? É importante nós enfatizarmos isso, que o casamento, né, ele foi criado, ele foi estabelecido pelo próprio Deus. Exatamente. Então, certamente, nós entendemos que o casamento foi criado para dar certo. Se não está dando certo, é porque algo você está fazendo aí dentro do seu casamento que não foi Deus que criou. Porque Deus criou o casamento para dar certo. Correto? Sábias palavras. É verdade. E que podemos falar, que eu sei que a gente está falando de experiência própria, Exatamente. Tá? Porque a gente já fez o que não deu certo. A gente já fez o que não deu certo e a gente quebrou a cara e sofremos bastante. Tivemos que voltar e fazer do jeito certo para dar certo. É isso aí. Então, por que Deus, né, estabeleceu o casamento? Porque não é bom que o homem esteja só. Meu amor, eu te amo muito e eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua existência, por você tornar os meus dias cada vez mais felizes e melhores. Gente, nem sempre foi assim, tá? Só para vocês ficarem cientes, já bem no início, que nem sempre foi assim. Houve dias assim bem tensos que eu não ouvi o eu te amo. E hoje também, meu amor, quero declarar que eu amo você assim, não tenho tamanho, medida, porque assim é incondicional. Eu te amo muito mesmo. Sim. Obrigado por ser meu marido. E como minha esposa disse, então, né? Já que apertou o cinto, já que as máscaras de gases, né? De ar, né? De oxigênio. Despressurização no avião. Aí nós passamos pela turbulência. E graças a Deus estamos aqui, né? Sentados, felizes. Verdade, muito alegres, né, em transmitirmos para vocês esses ensinamentos.
do curso Casamento Sem Segredo, Deus, então, assim, tem despertado, né, o meu coração, o meu entendimento para essa realidade, tanto o meu quanto da minha esposa, que o propósito, né, de Deus para o casamento é porque o próprio Deus, após ter criado todas as coisas, quando ele viu que o homem não havia, né, ali uma adjuntora idônea, o próprio Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. E eu agradeço a Deus por ter me dado uma esposa maravilhosa. O homem e a mulher possuem necessidades fundamentais que precisam ser preenchidas. Necessidades afetivas como segurança, valorização, pertencimento emocional e interação social, que podem ser satisfeitos quando se tornam uma só carne diante de Deus. Algo assim, queridos, que eu quero enfatizar com você é que se Adão e Eva não tivessem se casado e tivessem os dois permanecido, né, cada um vivendo a sua própria vida, a sua vida de solteiro, e independente daquilo que é uma vida de casamento, eles também não seriam plenamente felizes, realizados e satisfeitos. Verdade. O que tornou, né, o casamento algo tão bom diante de Deus, o que tem tornado o meu casamento algo tão precioso diante de Deus e junto à minha esposa, eu entender que agora não é um mais um, é um Adalto mais um Eliane, que é igual a 2. Não, é um Adalto mais uma Eliane, que é igual a uma só carne. É como eu olhar para minha esposa agora, nesse momento, e eu ver diante dela não apenas, né, uma outra pessoa, eu olhar para a face, eu olhar para os olhos da minha esposa e ver que eu estou diante de uma pessoa que é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Isso aí. E quando eu tenho, então, esse entendimento e eu vivo essa realidade, eu me torno agora uma só carne, entendendo que eu preciso procurar agora preencher, satisfazer todos os anseios e as necessidades, né, emocionais, as necessidades aqui, né, os anseios de segurança, sim, de proteção, de provisão, de cuidado que a esposa precisa ter. Isso, e quando isso acontece, torna o quê? Mais leve a caminhada no casamento. Por quê? Agora a gente vai sonhar juntos, sim, a gente vai planejar juntos, a gente vai projetar juntos. Então eu não vou ter os meus sonhos e ele os sonhos dele separados. Nós vamos sonhar. O sonho dele é o meu sonho é o sonho dele. E assim Deus vai realizar os nossos sonhos, não é isso? É verdade. E encerrando aqui nesse tópico, eu só quero dizer, né, relembrar, nós sabemos que quando Deus decidiu formar a mulher, Deus colocou então o homem num sono profundo e retirou dele o quê? Uma costela. Sim. Então nós vemos, né, com isso, né, aqui uma analogia, uma comparação de que o homem não está na frente e nem a mulher atrás. Ou seja, a costela está do lado, então, ou seja, um caminho, não apenas de lado, mas um diante do outro, de frente, né, um para o outro. Nós vemos aqui que a costela, ela serve também para proteger órgãos vitais, com entre eles, né, o coração. Então, ou seja, o relacionamento precisa ser cultivado dentro desse entendimento, né, de amor, né, o amor que precisa... Que envolve, né? Exatamente, o relacionamento. Então, prosseguindo, né, nós vamos falar agora sobre o propósito de Deus para o casamento. O pensamento de Deus para o casamento é primeiro estabelecer com o casal um relacionamento espiritual com o reino de Deus, que permita ao marido e à esposa exercerem autoridade e governo sobre o ambiente onde vivem. Quer dizer, eu, por um tempo da minha vida, eu fui muito leigo e, por não dizer, né, ignorante acerca desta realidade. Qual era a realidade? Eu pensava comigo assim, né, que todo mundo diz, quem casa, quer casa. Então eu baseava que casamento, né, era justamente isso, eu ir lá diante do padre, do pastor, né, celebrar ali a minha união, vir para dentro de casa, construir minha casa própria, né, imobiliar a minha casa com os meus móveis, ter meu carro, né, minha esposa também ali dar ela, né, condições delas ter uma vida material plena, realizada, mas foi passando os anos e Deus foi me ensinando que não, que casamento é muito mais do que isso. Quando Deus, que é Espírito, ele agora, né, num concílio, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança.
Então, quando Deus decidiu, junto ali, né, com o Filho, que é Cristo, junto com a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, criar o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, Deus estava pensando agora num homem e numa mulher que, se tornando uma só carne, poderia representá-lo. Representá-lo não apenas fisicamente, mas queria carregar junto dele o seu DNA, a sua presença, imagem, né? Os seus atributos, né? O seu caráter, o amor, né? A fidelidade. E esse casal agora, estando diante de Deus, eles pudessem exercer governo, autoridade no ambiente onde eles estavam inseridos. Sim. Um outro momento, né, já encerrando, nós estamos aqui falando sobre o propósito do casamento. Né? Falamos do primeiro e o segundo em segundo, através de sua aliança de matrimônio, o casal desfruta de um senso de satisfação e felicidade mútua, através do amor, do compromisso, da proteção e fidelidade. Vivendo o propósito de Deus, o casal desfruta do ambiente da glória de Deus, onde tudo está pronto. Você tem somente que proteger o que foi lhe dado por Deus, para que o adversário não roube aquilo que é seu. Algo assim que eu e minha esposa, né, tivemos que aprender, como nós falamos aqui, né, que o casamento que agrada a Deus, o modelo de um casamento, segundo o coração de Deus, envolve a presença de Deus, um homem e uma mulher. Nós, enquanto casal, precisamos estarmos conscientes também que existe um maligno, existe um adversário, um inimigo, que é o diabo, né? Exatamente, que ele trabalha para a destruição do casamento. Para a ruína. Né? Exatamente, para impedir, né, aquilo que Jesus disse. A felicidade, para impedir, né, que os dois caminham juntos, para impedir a família de crescer e trazer agora a ruína no plano original de Deus. Exatamente. Porque existem, né, riquezas espirituais, riquezas celestiais que precisam ser tragas para a terra, que precisam ser manifestadas dentro do casamento, e isso só é feito através realmente dessa unicidade da que existe entre o casal. Deus, exatamente. Exato. Porque se o casal não estiver ligado na videira, não estiver ligado em Cristo, né, que é Deus, que é o nosso Senhor, como é que a gente vai extrair as coisas que é verdadeira? Não tem como. Exato. Então a gente vida, né, a alegria. Aí a gente vai buscar o que? Na terra a gente vai ver que há discordância, que há brigas, que há contendas, que há discórdias, há desunião, mas é porque a gente está olhando para aquele também que não olhou para Deus. Então, assim, por isso que a presença de Deus, ela precisa estar todos os dias dentro do casamento. Sim. Gente, meu amor, você é muito linda. O que você falou sobre isso, algo aqui, né, que é importante nós entendermos, é que nós, homem e mulher, marido e esposa, nós temos duas essências. Nós temos a essência da terra, porque fomos criados, né, do pó da terra, mas nós temos também a essência do céu, a essência de Deus, porque Deus soprou sobre nós o seu Espírito. Exatamente. Então, como você disse, né, a gente não pode, se nós ficarmos apegados às coisas, né, da terra, às coisas deste mundo, a esses princípios, a esses valores, o nosso casamento vai naufragar. Exatamente. Mas quando nós buscamos do céu os princípios, os ensinamentos os valores, de Deus, o casamento se torna aquilo que Deus planejou para ser. Algo que você falou, né? Para dar certo, um ambiente de felicidade. E como o jardim aqui do Éden mostra que quando Deus, né, coloca Adão dentro do jardim... Está tudo pronto, tudo pleno, tudo inteiro, tudo perfeito. É o homem que tenta, às vezes, colocar alguma coisa lá dentro que Deus não colocou, aí dá errado. Exatamente. Então, assim, quando a gente vive um casamento, né, debaixo da vontade de Deus, da bênção de Deus, ou seja, as coisas fluem naturalmente. Isso é bênção, graças a Deus. O que o casamento representa? Criados à imagem e semelhança de Deus, unidos através do sagrado matrimônio, o homem e a mulher precisam renunciar ao orgulho e individualismo para construírem um casamento bem-sucedido, sobre os pilares do amor sacrificial, fidelidade incondicional, renúncia, proteção, amizade, provisão e respeito mútuo. Como nós falamos, Adão e Eva não guardou o jardim. Adão e Eva não guardou, né, o seu casamento, não guardou a autoridade, o governo que Deus havia dado a eles. E dando ouvido, né, à serpente, eles lançaram mão, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso trouxe uma grande queda, né, espiritual, emocional e física. Não somente para aquele casal, mas que influenciou, impactou também toda a humanidade, trazendo maldição e morte. Mas isso é algo, como aqui nós estamos
falando. Nós podemos reverter tudo isso, Sim. não vivermos mais debaixo de uma sentença de maldição, de morte, e voltarmos novamente à origem, voltarmos novamente ao paraíso e vivermos o reino de Deus. É para isso que a gente está aqui, para falar que a gente já foi, já fez errado e agora nós decidimos, né? Há 13 anos atrás nós decidimos fazer o correto. Exato. E aí então, assim, a gente está aqui agora, né, encerrando a nossa primeira aula, só recordando aqui o tema, o que é o casamento para Deus, e nós vamos dar início agora já ao tema da nossa próxima aula. Fique conosco.